grande. Meus irmãos, muitas pessoas compraram a Coca-Cola só para ter o seu nome, tirar uma fotinha e compartilhar. Muitas pessoas fizeram isso. A Coca-Cola movimentou milhões com essa campanha que estreitava, o que implicava numa relação pessoal entre a empresa e os seus consumidores. Era isso que ela queria, atrair a empresa, atrair os seus consumidores para um relacionamento pessoal com a empresa. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos é um chamado do profeta para que o seu povo ele tenha um relacionamento pessoal com o seu Senhor, com o dono deles. É um chamado para que o seu povo se volte para o seu Senhor, para o seu Criador. Nós vimos já há algumas semanas que no capítulo 4, por exemplo, os sacerdotes que eram responsáveis por instruir o povo estavam comprometendo o ensino. E com isso, nós vimos que no meio do povo não havia verdade, não havia amor e nem mesmo conhecimento de Deus. O povo havia se extraviado, estavam em prostituição, adultérios, imoralidade sexual e culto idólatra a outros deuses. Mas também nós vimos um outro grupo de pessoas responsáveis pelo povo de Israel, no capítulo 5, que eram os príncipes, os governantes do povo, e que também estavam vivendo ou não estavam cumprindo a responsabilidade deles como príncipes e estavam contaminando o povo com suas perversões. E o povo, seguindo o exemplo daqueles que estavam à frente deles, caminhavam mais e mais longe do Senhor. E no capítulo 6, irmãos, nós vamos ver que o profeta agora traz uma nova roupagem, como se o povo, cada indivíduo, se voltasse ao Senhor, especialmente os fiéis, e dissessem uns aos outros: vinde e tornemos ao Senhor. Essa é a expressão dominante, esta e aquela que está no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o povo, meus queridos, de acordo com o capítulo 4, perecia porque lhe faltava conhecimento. O povo se perdeu porque não era instruído nos caminhos do Senhor. Então, o primeiro ponto do profeta, no capítulo 6, é: venham, voltem-se para o Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 6, depois de todo o juízo que o profeta se refere com relação ao povo, no capítulo 5, especialmente nos últimos versículos do capítulo, aonde ele fala que o Senhor os despedaçaria como o leão, e o Senhor também os consumiria como uma ferida infeccionada. Meus irmãos, o capítulo 6 é um bálsamo para todos nós, porque ele mostra mais uma vez a inquestionável bondade de Deus para o seu povo. Nós, meus irmãos, não podemos questionar e nem mesmo nos perguntar, quando passamos por alguma dificuldade, por que o Senhor faz essas coisas. O Senhor, meus irmãos, Ele é bom com o seu povo. Ele é bom. Então, depois do povo ser subjugado, e aqui provavelmente se referindo ao exílio, que são todas aquelas expressões de juízo passadas, o profeta agora, meus irmãos, mostra que o seu povo se voltaria para o Senhor. Vinde e tornemos ao Senhor. E eu acho muito interessante, queridos, que depois de tudo, o Senhor, Ele é quem os despedaça. O versículo 1 diz: porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Irmãos, você se voltaria, pergunta para vocês, você se voltaria para aquele que fez mal a você, confiando de que ele traria algum bem para você? Hoje, você se voltaria, porque o Senhor aqui, irmãos, está dizendo nada mais, nada menos do que: eu castiguei vocês, eu puni vocês, fiz vocês sofrer, destruí a família de vocês, tirei vocês das suas terras, mas eu vou sarar vocês de novo. Eu prometo sarar vocês de novo. Eu que fiz a ferida, mas eu é quem também tenho a medicação para aliviar e para cessar
toda a dor que eu mesmo infligi sobre vocês. Por isso, meus irmãos, nós olhamos para o Senhor e nós vemos que Ele é muito bom. Porque Ele poderia, se fosse como um de nós, abandonar o seu povo e o deixar à deriva. Porque um povo havia, como nós lemos no final, no versículo 7, o seu povo havia transgredido a lei, a sua aliança, quebrado o pacto que o Senhor tinha feito com eles. O Senhor não tinha o compromisso de continuar perseverando e guardando aquele povo. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele não é como um de nós. Embora nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele não desiste do seu povo. Ele fez uma aliança conosco na mediação do seu Filho, meus irmãos, e Ele não volta atrás. Porque os dons do Senhor, aqueles dons que Ele dá a nós, a conversão, eles não podem ser remediados, ou Ele não pode voltar atrás. Se Ele nos colocou numa aliança, Ele mesmo nos sustentará nela. Então pode parecer estranho à primeira vista, da perspectiva humana, pode parecer tolice voltar para aquele que nos feriu, e nos maltratou, e nos fez passar por momentos de aflição. Mas, meus irmãos, da perspectiva divina, é graça. Porque a correção que Deus inflige ao seu povo e a severidade ou castigo que Ele traz para nós como disciplina, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Não é para nos lançar fora da sua presença, antes é para nos atrair até Ele. É esse o objetivo. Então, meus irmãos, aqui nós temos que pensar no cenário de uma doença. Pense numa doença infecciosa. Pensa em algo que é terrível e grave. Se nós, homens, tomarmos a frente dessa doença e querermos tratar diante daquela doença os efeitos dela, nós resolveremos o problema? Se nós tratarmos os efeitos e não a causa da doença? Queridos, se nós tratarmos doenças infecciosas apenas com dipirona e paracetamol, vai resolver? Não vai resolver. Vai passar um dos sintomas, mas a doença continuará lá. E, meus irmãos, nós temos que tratar com antibióticos, mesmo que as etapas iniciais, e mesmo que todo o sofrimento, nós venhamos passar por desconfortos, meus irmãos, é necessário para que a doença seja eliminada. É necessário. Então, Deus, em sua sabedoria, permite, às vezes, que as correções dolorosas cheguem para nós, para que, no final, haja uma restauração. No Salmo 130, o Senhor vai dizer que contigo está a misericórdia para que sejais temido. Nele está a misericórdia. Ele vai agir com misericórdia com seu povo, mas antes, queridos, observe a expressão do versículo 15 do capítulo 5. Irei e voltarei para o meu lugar. Deus se afasta do seu povo. Até que o seu povo reconheça a culpa, busque a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então, até que o seu povo busque verdadeiramente, eles passarão por sofrimentos. Meus irmãos, o versículo 2, ele ainda mostra mais um aspecto da bondade do nosso Deus, revelando-se a nós. Observe, ele diz, depois de 2 dias nos revigorará. Irmão, o sofrimento infligido pelo Senhor, ele vai ter um fim. Quando o Senhor leva cativo o seu povo para outras nações, tinha um tempo. E aqui, meus irmãos, o profeta, ele vai, meus irmãos, infligir, ou vai utilizar uma linguagem de que o tempo, ele seria longo. Porque se o Senhor, ele os fosse revigorar brevemente, ele utilizaria a expressão no primeiro dia. No primeiro dia, o Senhor nos revigorará. Mas aqui, para mostrar que demoraria, ele diz,
2 dias nos revigorará. Essa é a intenção, meus irmãos, mostrar que às vezes o sofrimento para nós, ele vai demorar. E tem pessoas, queridos, que passam por dificuldades, e essas dificuldades às vezes parecem perpétuas, que nunca vão acabar. E passam por sofrimentos durante muito tempo. Mas, meus irmãos, nós temos que lembrar que nós não estamos na corrida de 100 metros rasos. A corrida cristã não é 100 metros rasos, nós vamos correr daqui, chegar ali e acabou. Não. É uma maratona, é uma caminhada longa. É uma caminhada longa, meus queridos, que nós devemos, mesmo que num ritmo menor, caminhar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Sempre. Isso não nos eliminará as possibilidades de passarmos por sofrimentos. Acontecerá horas, meus irmãos, em que o Senhor vai dizer assim, não, espera aí, eu estou cuidando das coisas. Como Paulo, quando estava sofrendo, ele queria, Senhor, tire o espinho da carne. O Senhor, não respondeu. Paulo pede de novo, o Senhor não responde. E ele pede mais uma vez, o Senhor, olha, a minha graça te basta. Fica tranquilo. Irmãos, nós, na pressa e na agitação do nosso dia a dia, nós temos dificuldades enormes e queremos muitas coisas de um dia para o outro. Nós queremos resolver tudo na hora e com aquilo que nós temos na mão. E vai chegar uma hora, queridos, que o Senhor vai falar assim, não é no seu tempo. Você está sofrendo? Não é no seu tempo. Não é no seu tempo que eu vou tirar a dor, o sofrimento, a disciplina. Não é na hora que você quer, nem na hora que você acredita que deveria ser. Meus irmãos, o caminho do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos. Nós podemos olhar para o sofrimento e não ver objetividade nele. Mas não se engane, porque o apóstolo Paulo ele diz bem claro que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se estamos sofrendo, é para o bem. Se estamos passando por momentos de alegria, se lembre-se do Senhor e se alegre nele, porque as bênçãos vêm dele, mas o sofrimento também vem dele, as provações vêm dele. Então, tenha paciência. Se você pediu calma, não há razão para ter desânimo. Muitos, meus irmãos, depois do exílio babilônico, ficaram desanimados. Se nós vamos voltar para uma cidade toda destruída, para reconstruir a vida lá? As pessoas olharam para aquela situação porque depois de ter vivido 70 anos no cativeiro, e o Senhor ter ordenado para que eles naquele lugar estabelecessem suas famílias, se integrassem no povo, fizessem o melhor para aquela sociedade, para ser bons homens daquela sociedade, para que pudessem refletir a bondade de Deus para eles, construíram sua vida ali, e o Senhor fala assim, agora, tornem para suas terras. Eles falam assim, não vou me tornar, não quero passar por dificuldades de novo, reconstruir cidade, para que isso? Meus irmãos, existem situações que Deus, ele estende a correção por muito tempo, e pessoas às vezes se acostumam em ficar no mundo, e as pessoas dessa caminhada às vezes desanimam, será, vou voltar para Jerusalém de novo? Reconstruir aquela cidade? Meus irmãos, se o Senhor mandou, volte, reconstrua-se de novo, com o auxílio de Cristo, construa a sua vida de novo. Eu acho muito interessante um exemplo da Sagrada Escritura também, a ocasião da morte de Lázaro. Naquela ocasião, meus irmãos, Marta, ela já, assim, para que o Senhor vai tirar a pedra? Por quê? Já fazem 4 dias, já cheira mal. Para quê? Meus irmãos, Cristo tinha um plano com aquilo, que era revelar o seu poder, a sua graça restauradora, e então ele ressuscita um corpo pútrido da vida de novo. Nós não entendemos. Ele poderia ter se apressado e chegado quando Lázaro ainda estava vivo, mas ele não quis fazê-lo. Então entenda que as coisas que acontecem na nossa vida, meus irmãos, não são frutos do acaso. Existe um Deus conduzindo todas as coisas. Então, por que seria esse período de tempo
longo. Por que Deus, então, permite que o seu povo passe por sofrimentos longos, às vezes? Por que o seu povo passa, meus irmãos, por sofrimentos longos? Meus irmãos, aqui nós podemos olhar para essa situação e não entendermos o propósito final de todo ele exaustivamente, mas o Senhor, com a sua disciplina, ele tem um objetivo que tem que ficar claro para todos nós, que é a glória dele, é a restauração do seu povo. Deus não vê o seu povo sofrendo simplesmente para vê-lo sofrer. Ele não é como nós, muitos homens que fazem isso. E o versículo 3, o profeta, ele diz qual é o alimento ou aquilo que vai nutrir as pessoas para que elas possam prosseguir no caminho do Senhor dignamente. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, conhecer ao Senhor. Quantos de nós temos nos empenhado hoje? Façam uma avaliação individual. Como você tem se empenhado para conhecer o Deus da sua vida? Aquele que te criou. Aquele, meus irmãos, que colocou nas suas mãos toda a orientação que você precisa para você fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Se você quer saber a vontade de Deus para uma situação ou outra da sua vida, Ele tem aqui. Mas, basicamente, a Escritura vai nos ensinar duas coisas. O que Deus requer de nós, para que nós venhamos obedecê-lo, mas o que a Bíblia revela a respeito de Deus, para que você não adore qualquer Deus, um Deus que você cria na sua cabeça, porque corre o risco. Então, meus irmãos, o que você tem feito para conhecer o Senhor? E nós olhamos para essa situação, para o povo de Israel aqui, de depravação, de imoralidade, prostituição, idolatria, e o Senhor afastando o seu rosto do seu povo, para que ali eles sofressem duplamente. E, meus irmãos, nós vamos ver que esse Deus, ele requer que o seu povo busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo. Nós, se queremos voltar para o Senhor, nós voltamos para Ele, conhecendo a Ele. Não é um voltar físico, mas é um voltar para as Escrituras e conhecê-lo e saber o que Ele quer de nós. Porque o povo estava errando em praticar aquilo que era agradável ao Senhor. E eles faziam isso porque aqueles que eram responsáveis por ensinar não faziam. Mas nós, queridos, temos a revelação da Escritura na nossa língua. Anos atrás, não era assim. A Bíblia não caiu do céu dessa forma aqui. Muitas pessoas trabalharam, estudaram os originais, interpretaram e traduziram para a nossa língua, para que nós tivéssemos acesso a ela. E durante muitos anos, irmãos, o povo de Deus foi conhecido como o povo do livro preto. Aquele povo que caminhava com a Bíblia debaixo do braço, nas ruas. Um povo que zelava por sua palavra, por seus compromissos, que aquilo que dizia, cumpria. Aquele povo que era distinto, não só visivelmente naquilo que eles vestiam, mas também nas suas práticas, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, em tudo. Irmãos, o segundo ponto que nós vamos ver, que o profeta destaca a partir do versículo 4, parece que há um rompimento agora. O profeta, até o versículo 3, ele se dirige ao Senhor, dizendo que nós devemos voltar para Ele, conhecer e prosseguir em conhecer a esse Senhor. Agora, no versículo 4, parece que o Senhor começa a travar um diálogo com os infiéis. Observe, que te farei, ó Efraim? Que te farei, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Irmãos, o profeta, nós temos que entender
que o profeta, às vezes, ele coloca alguma expressão de juízo. Isso eu já mencionei algumas vezes. Nos primeiros capítulos de Oséias, o profeta começa com a mensagem de juízo e, no final, ele traz uma mensagem de graça. Aqui ele começa com um chamado para que o povo volte para o Senhor, mas, ao mesmo tempo, agora ele se volta para aqueles infiéis, simplesmente para que eles não achem que eles também, irmãos, que essas verdades anteriores se apliquem também a eles. Existia no meio do povo aqueles que eram fiéis e os infiéis. E para que os hipócritas não achassem que as verdades redentoras se aplicavam a eles, o profeta ele começa a questioná-los, perguntas retóricas. O que eu posso fazer com vocês? O que eu vou fazer com vocês? E, meus irmãos, isso implica que o Senhor várias vezes tentou trazê-los para Ele, mas eles não aceitaram. Em nenhum meio, meus irmãos, o Senhor deixou de tentar aplicar com o seu povo para que eles voltassem para Ele. Profetas foram levantados, homens o Senhor levantou no meio do povo para chamar a atenção deles e para que o povo voltasse para Ele. Mas o que acontece, meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, é que aqueles homens do Antigo Testamento, muitos deles pegavam os profetas e matavam. Lembram no discurso de Estevão, quando ele foi apedrejado? E ele acusa aqueles homens a fazerem a mesma coisa que os seus pais fizeram. E profetas que lá no Hebreus, nos heróis da fé, foram cerrados ao meio, foram mortos. Por quê? Disseram aquilo que o povo precisava ouvir, mas que não queria ouvir. Não foi o caso de Miqueias, que também foi esbofeteado na frente do rei, porque disse o que o rei precisava ouvir e não o que o rei queria ouvir? Os profetas do Senhor, muitos casos foram rejeitados, queridos, por aquilo que eles diziam. Eram porta-vozes do Senhor. E é impressionante, meus irmãos, que quando nós olhamos também para o livro de Isaías, nós vamos ver que no primeiro capítulo, Isaías vai falar assim: vocês estão cheios de ferida. Porque ele vai dizer assim: por que haveis ainda de ser feridos, visto que contaminais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Vocês estão enfermos, cheios de chagas. Mais um texto que Isaías fala a esse respeito de como o Senhor trata o seu povo com cuidado, com zelo, com muito vigor, para que o seu povo cresça e dê frutos. É Isaías, capítulo 5, aonde ele fala, irmãos, que o Senhor, Ele cuidou da sua vinha. Ele fez tudo, Ele cercou a sua vinha, Ele colocou uma torre para que pudesse proteger a sua vinha de animais, e fez tudo, adubou, cuidou. Mas o que aconteceu com o seu povo? Ele produziu uvas bravas, produziu um fruto amargo, um fruto horrível. E o Senhor aponta o erro aqui desses homens, meus irmãos. O amor de vocês são passageiros. É como as nossas chuvas aqui de verão. Tem uma pancada e acaba. Chove rápido e acaba. Esses dias nós estamos tendo algumas cerrações aqui. Mas na mesma hora que você vê a cerração, você entra para fazer um café, voltou, acabou a cerração. É o amor do povo. É um amor inconstante, meus irmãos. E nós sabemos que amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus não é um sentimento. É guardar os seus mandamentos e cumprir. É guardar os seus mandamentos e cumprir. Eles podiam ouvir a lei, ter conhecimento da lei, mas não faziam o que o Senhor queria. Mas Deus, meus irmãos, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Ele ainda faz isso hoje. Mas os hipócritas, meus irmãos, eles pensam que eles adoram corretamente. Naquela época, eles poderiam achar que os sacrifícios eram agradáveis ao Senhor, e aquilo ali era o suficiente. E que depois daquilo ali, eles não precisavam viver vidas corretas, porque nós vamos ver, irmãos, acusações terríveis sendo feitas, especialmente àqueles que tinham mais condições no meio do povo, aos juízes que vendem causa,
aqueles vendedores que no mercado tinham balanças fraudulentas. Acusações como essas são feitas contra o povo de Israel no Antigo Testamento. Era um povo perverso em suas ações, mas estavam no templo sacrificando ao Senhor. Em Malaquias, nós vemos o Senhor rejeitando o culto. Por que vocês não fecham as portas? Por que vocês não fecham as portas? Porque vocês trazem animal coxo. Levem para o governador aquilo que vocês trazem para mim e vê se eles vão aceitar. E assim, meus irmãos, esses hipócritas viviam no meio do povo. Tanto é que nós vamos ver aqui no versículo 6 que ele diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor quer que o seu povo seja misericordioso, que o seu povo, meus irmãos, tenha amor pelo seu próximo, sejam bondosos, mas também que o seu povo tenha uma fé verdadeira, um conhecimento de Deus verdadeiro, que é aplicável. Não quer dizer que quando o Senhor ele usa essa expressão, não quero sacrifício, não quer dizer que ele abominava as coisas que ele mesmo havia ordenado. Porque era a ordem, estava na lei de Deus que o povo levasse sacrifícios para serem oferecidos a ele, por perdão de pecados e outras coisas. Mas aqui, meus irmãos, o sacrifício, que o Senhor ele faz essa utilização como uma comparação, como um comparativo, porque Deus ele prefere muito mais que o seu povo seja bondoso e misericordioso do que o seu povo simplesmente ofereça sacrifícios e rituais diante dele. Trazendo para os nossos dias, o Senhor, meus irmãos, prefere muito mais que nós obedeçamos a Ele, que nós o sirvamos de coração, que nós amemos o nosso próximo, que nós venhamos cumprir aquilo que Ele manda, do que simplesmente virmos aqui todo domingo e adorarmos a Ele em culto público, enquanto vivemos uma vida desregrada no mundo. O Senhor prefere. Então, meus irmãos, nós não podemos ser hipócritas. E nós podemos tirar essas lições para que nós venhamos caminhar, meus irmãos, no próximo ano. Venhamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar conhecê-lo, buscar e nos esforçarmos para ser verdadeiros em nossa confissão, amarmos uns aos outros, mas também, meus irmãos, buscarmos de todo o coração sermos fiéis e verdadeiros. O versículo 7 a 11, o Senhor vai mostrar que aqueles homens eram infiéis à sua aliança. E ele diz: mas eles transgrediram a minha aliança como Adão. Como os seus primeiros pais, vocês fizeram a mesma coisa comigo, vocês quebraram a minha aliança. Vocês me desobedeceram a minha ordem. E vocês se misturaram aos outros povos e começaram a fazer as mesmas coisas que eles. E assim, meus irmãos, o replicar dessa ordem hoje é: meus irmãos, não façam aquilo que o mundo faz. Não se moldem aos conceitos que o mundo propõe. Não vivam imaginando que aquilo que a cultura adere para si é divino, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Eles são acusados, meus irmãos, os sacerdotes são acusados duramente com o Senhor aqui. Observe, versículo 8, ele vai mencionar a cidade de Gileade, que era uma cidade refúgio. Era a cidade que normalmente uma pessoa, quando na lei, ela matava uma pessoa sem a intenção de matá-la, ela se dirigia para aquela cidade até que o julgamento dela pudesse ocorrer, para que a família da pessoa que foi morta não pudesse vingar o sangue daquele que morreu. Então, essa cidade, meus irmãos, moravam os levitas e também os sacerdotes. Então o Senhor começa a acusação pela cidade aonde aqueles homens moravam. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Perceba a gravidade das acusações que o Senhor faz contra aqueles que deveriam, meus irmãos, zelar pela instrução do povo.
E aqui não quer dizer, queridos, que eles eram salteadores de fato. Quer dizer que eles se desviaram tanto dos caminhos do Senhor, que eles se portavam como aqueles salteadores. E eles eram tão perversos, meus irmãos, que no capítulo 4, nós vamos ver que esses homens se alimentavam, eles tinham prazer na perversão do povo. Era como se aqueles homens se deleitassem nos sacrifícios deles. É como se eles esperassem que o povo pecasse para que eles pudessem se deleitar no sacrifício que eles fariam. Eles tinham prazer na maldade, na injustiça. Eram homens terríveis. E o Senhor, meus queridos, Ele faz essa repreensão contra eles. E nós vamos ver, meus irmãos, aqui o exemplo, no geral dessa mensagem, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos direciona em todas essas coisas. Primeiro, a nos voltarmos para o Senhor e buscar dele a vontade dele, fazer a vontade dele, conhecer a ele. Segundo, também a sermos fiéis e verdadeiros, não hipócritas, e buscarmos sempre viver na verdade. Porque no ministério de Jesus, meus irmãos, em João 6, versículo 38, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós somos discípulos de Cristo? Se somos, temos que fazer como ele fez. Não buscar fazer a minha vontade simplesmente. Não fazer a vontade da minha carne, mas fazer a vontade do meu Deus, aquilo que ele me ordena. E ao mesmo momento, meus irmãos, e mesmo no momento de angústia, o Senhor Jesus Cristo, indo para a cruz, ele diz, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas o que ele termina dizendo? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O autor aos Hebreus, também falando a respeito de Jesus, ele diz, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, versículos de 7 a 10. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo obedeceu. E nós, como seus servos, também temos que obedecê-lo. O texto de Hebreus diz, a todos, ele é autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Se nós queremos receber o favor do Senhor, queridos, sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos fiéis a Ele. E que a nossa caminhada, meus irmãos, não seja com hipocrisia. Quando você colocar a sua vida na balança, quando você for examinar a si mesmo, não tenha a tendência a jogar sempre para o lado bom das coisas. Tende a fazer um juízo mais rigoroso contigo, para que você possa, meus irmãos, caminhar mais retamente nos caminhos do Senhor. Porque a nossa tendência, às vezes, julgar as nossas atitudes com mais brandeza, com mais moleza, com mais largos. Assim, mas, meus irmãos, sejam fiéis no exame que vocês fazem, verdadeiros diante de Deus, vivendo uma vida piedosa. E a piedade, meus irmãos, é conhecer a verdade e praticá-la. Essa é a verdade. Que o Senhor nos ajude a caminhar de maneira fiel a Ele nesse tempo, e mesmo que passarmos por aflição e disciplina, nós possamos sempre nos voltar para aquele que fez a ferida, porque é Ele quem terá a cura para ela. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti por este tempo, Senhor. E lhe pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe, Pai, nos guarde de todo mal, nos ajude, ó Deus, a viver vidas santas, ó Pai, e verdadeiras diante de Ti. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza no nosso caminhar, nos fortaleça
E quando, ó Deus, formos disciplinados por Ti, Pai, que nós venhamos, ó Deus, nos voltar para a mesma mão que nos feriu, para encontrar nela graça e misericórdia em tempo oportuno. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos entoar ao Senhor o hino 299. Quero convidá-los a colocarem-se de pé. Hino 299. Senhor, Santo Deus, nós, Pai, agradecemos pelo privilégio de, nesta noite, te adorar e cultuar ao teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza durante esta semana, Pai, com a tua bênção e com a tua graça. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza, Pai, através da sua revelação e que ela seja o norte para a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos, confiantes de que o Senhor tem nos guardado e protegido, Pai. Nós nos despedimos nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Amém. Queridos, eu quero primeiramente saudar os nossos visitantes.